Meus irmãos, nessa noite eu quero trazer à memória o que aconteceu domingo, como uma ilustração de saída. Quantos estiveram no domingo aqui na ceia? Levante sua mão. Vocês perceberam que tivemos a palavra maravilhosa, tivemos a ceia e depois tudo aconteceu bem. Mas eu quero resgatar que nós fizemos aqui uma unificação das gerações. Para muitos pode ser talvez uma maneira de movimentar a igreja ou a comunhão. Esse não foi o objetivo e não é. Foi simplesmente as gerações participando. E isso inquietou meu coração e eu não consegui me desligar disso. Tanto é que o tema dessa noite é a promessa de Deus que abraça gerações todas unidas. Nós não podemos ter nenhum momento de separação entre os mais velhos e os mais moços, as crianças, adolescentes e jovens. Nós estamos chegando para um momento em que essa promessa de gerações, elas precisam ser melhor trabalhada no nosso coração. Porque a gente só fica mentalizando ou aceita Jesus salva, Jesus cura, tem tantas coisas boas que Ele faz e eu sou um receptador daquilo que Deus faz de bom. Porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Mas dentro da visão para a igreja, não está aqui no meu script, mas passa aqui no meu espírito. Se você for para Juízes capítulo 6, você vai ler na sua casa. Deus levanta um homem, era filho, o pai que deveria estar traduzindo e transmitindo uma herança espiritual, estava comprometido com Baals, adoração estranha, e era um israelita, porque estava desviado do seu coração de dar a glória somente a ele. Foi quando Deus chama Gideão e dá coragem a ele, ele destrói todos os Baals de dentro de casa. E você conhece a história. Quando o confronto da guerra veio, tinha 32 mil homens para guerrear. Mas Deus, quando separou, Ele disse: separa de todos eles. Só restou 300 escolhidos. Então eu não quero separar os irmãos que não vieram na igreja hoje. Eu tenho aqui como pastor e conhecendo as ovelhas. Eu sei que a nossa igreja é uma igreja de amor. É uma igreja de prosperidade, de graça, de unção. E talvez também esse ambiente de tantas gripes que vieram, declara a cura sobre você. Eu mesmo andei capengando 3 semanas aí. E também tem esses vírus todos, tem o frio, tem a chuva. Muito bem lembrado pelo pastor Daniel. Mas nada pode nos tirar da sintonia. Então o que eu vou falar aqui, eu não vou excluir meus irmãos. Os irmãos que estão ausentes, eles fazem parte daquilo que eu vou falar. Porque a mensagem de Deus sempre é para construir. Você está em construção. Então eu quero que você tome cativo os seus pensamentos à obediência de Cristo. E comece a receber a palavra que é ministrada do púlpito com muita pureza do seu coração. Porque agora é o momento em que talvez a diferença quem faz do selecionamento são aqueles que se comprometem com aqueles que se consagram, que aqueles que são fiéis e aqueles que sustentam a obra na oração e financeiramente. Porque Deus está usando famílias fortes, pessoas curadas, que não estão presas ao passado, porque a Bíblia diz: se está em Cristo Jesus é uma nova criatura. Então nós estamos livres. E eu quero tratar de um tema que é especial para mim. É as gerações que eu vi aqui. Já passaram diante de meus olhos nesses tantos anos
muitas gerações. E nós enviamos tantas outras pessoas, homens e mulheres, para o campo e para o ministério, e as coisas funcionaram. Mas agora está entrando um tempo novo, é um vinho novo. Mas é que o Espírito Santo tem colocado isso nessa semana no meu coração. Começa a impregnar isto. Começa a dizer que o que nós temos são gerações. E Deus quer usar as gerações. E o primeiro texto que eu vou ler está em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Pode mesmo assentados. Nós vamos ter um acrescente na mensagem. Profeta Joel 2, capítulo 28, versículo 29. E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. Vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito. A NVI diz assim: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito. E aqui, quando houve essa profecia, estava falando para um povo chamado Israel, mas que veio acontecer profeticamente, literalmente, espiritualmente, o que está em Atos dos Apóstolos 2, 17 e 18. Você vai perceber que é o mesmo texto. Um profetizado pelo profeta Joel. O outro profetizado pelo próprio Espírito Santo, quando Pedro faz a menção do texto. Dizendo assim: e depois disto, ou melhor, em Atos 2, 17 e 18. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão, e os vossos velhos. Também do meu espírito derramarei sobre o meu servo e sobre as minhas servas naqueles dias. A NVI diz, nos últimos dias. E traz a mesma palavra. E eu fiquei pensando sobre este derramamento do Espírito. Quando Joel profetizou, a nação estava ainda em desordem. As pessoas, diz a história, pensavam apenas em si mesmo. Pensavam apenas naquilo que poderiam ter. Pensavam naquilo que Deus poderia fazer. Mas não havia o comprometimento. Mas quando veio a palavra da profecia, naquele dia derramarei do meu espírito. E eu fiquei pensando, mas por que deveria ser repetido em Atos? Se era um tempo novo, uma nova aliança, tudo novo. Aí o Espírito Santo diz, aquelas gerações que não andaram juntos, que não conseguiram andar juntos, eu estou fazendo de novo. É uma nova criação, é um novo tempo, é um novo andar, é um novo caminhar, é um novo amor. E essa promessa vai acontecer. E vai acontecer entre nós. Foi aonde que um vento impetuoso soprou e todos foram cheios do Espírito Santo. As indiferenças terminaram. As indiferenças acabaram. E também a condição de idade também, porque os homens, depois daquele derramamento do Espírito, as mulheres passaram a compor, passaram a andar juntas, orar em casa, e os jovens, da mesma forma, saíram para pregar uma palavra que transformava, curava, libertava, e aonde chegavam, eles colocavam as mãos, como Filipe, como tantos outros, e o Espírito Santo era derramado.
Então essa promessa é agora, nessa nova aliança, é renovada para que as gerações possam tomar uma visão correta daquilo que Deus começou a fazer lá com Abraão. Transmitir a bênção da paternidade, aonde abençoou o seu primeiro filho. O seu primeiro filho abençoou o seu filho. E assim sucessivamente. Abraão, Isaque e Jacó. Todos os filhos passaram a ter bênçãos. Ali também representando gerações. Eu quero dizer que nós somos uma geração forte, mas precisa termos a consciência em que nada pode nos separar do amor de Cristo. Idade também não. Indiferenças também não. Mas deve predominar um amor que a glória de Deus seja transmitida, exalada, radiante na nossa vida. Que vejam que nós somos um. Que vejam que dentro das gerações nós precisamos de uma geração abençoada. Você que está aqui é pai, seu filho tinha que estar aqui. Você é mãe, o normal, o seu filho também. Se estão ausentes, eu tenho um texto para você também. Está em Atos, capítulo 2, dizendo assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Eu entendo aqui que é a conversão depois do primeiro século, que estava sendo o evangelho trazendo vidas. E depois o segundo século, o terceiro, e até chegar em nós. A todos quantos o Senhor chamar. Mas também os nossos filhos, talvez estejam distantes. Não abra mão deles, que a promessa é para os nossos descendentes. Como está escrito, um texto que está aqui no Salmo 112, versículo 2. Porque a promessa, ou melhor, a sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração do justo. Outra tradução, a NVI diz: seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. E começou isso a trabalhar no meu coração. Você fala assim: o senhor já não teve orações em grupo? Muitas vezes. Mas o meu coração se alegrou, muito mais o Espírito Santo, quando eu subi aqui e vi jovens, adultos, adolescentes. Se nós tivéssemos as nossas crianças aqui, com certeza eles iriam participar. Sabe por quê? Eles estão dentro da mesma igreja, da mesma palavra, do mesmo mover, do mesmo poder, para que as famílias estejam associando as verdades de Deus que liberta. Uma das coisas que nós temos que aprender é a verdade de Deus que liberta. E quando você aprende isso, só uma pincelada, vou trabalhar mais na frente isso. Deus trabalha com gerações. Mas Ele está construindo um só povo, um só corpo, uma só igreja. Porque o texto que eu li em Joel, em Atos, diz: os nossos idosos sonham, os nossos velhos sonham. Ou para suavizar mais, os da terceira idade sonham. Precisa sonhar com os lares. O que passou na tua mão, talvez você ainda se condena por alguma coisa, que você agiu errado e não transmitiu certo. Eu quero te dizer, tanto para mim como para você, Deus não trabalha com o passado. A promessa é com o presente. Então os cabeça branca, os que têm uma idade maturada na igreja, precisa estar associado com a visão de crescimento da igreja, poder do Espírito Santo, e trazer para os nossos jovens a execução.
os nossos jovens vão executar. As nossas crianças vão herdar o que nós ensinamos. Os pais vão transferir. Porque quando você começa a transferir, você transfere virtude, não vícios, virtudes, qualificação, pensamentos, para mostrar para os seus filhos que o que você fala da verdade, pela palavra de Deus, isto é para a vacina, isso é para proteger, isto é para imunizá-los, porque quando você ensina o certo. Aí você pode dizer assim: o que o senhor vai fazer com essa Bíblia? Até chorei quando eu vi a Bíblia vermelha. Eu não vou fazer a propaganda da escola. Muitas vezes nós, pelas nossas crianças, os nossos adolescentes, nós estamos pensando num diploma para ele. Nós estamos pensando que eles devem fazer e acelerar a vida. Muitas vezes nós damos mais importância à economia do mundo, o secular do mundo, do que de Deus. Por que motivou seu coração? Que a escola, talvez seu filho frequentou, mas os meus filhos frequentaram. E no dia da formatura, eles ganharam uma Bíblia. Aonde o senhor quer chegar? Nós temos que abrir os nossos olhos para os princípios que a palavra de Deus diz, para aquilo que faz parte da nossa vida, falando, vivendo, praticando e dando uma ênfase maior para as nossas crianças. Olhe para mim, como Paulo diz, seja meu imitador, você como pai, falando para os seus filhos, falando para a sua igreja, falando em todo o contexto. Pastor, essa mensagem, ela é familiar, mas ela é evangelística também. Que alguns valores, muitas vezes, a gente sabe na teoria, mas não praticamos. Mas nós precisamos começar a sacudir a poeira. Nós precisamos começar a cortar os cordões do passado e começar a dizer para Deus: eu quero fazer parte dessa geração atual, para fazer a diferença na cidade de Bauru, no nosso bairro, aonde existir, porque está em mim o maior. Está em mim a palavra que pode resolver o problema de qualquer família. São as boas novas do Evangelho, através de Jesus. Eu fico feliz porque é uma oportunidade de falar de Jesus. Mas por que falar das gerações? No Salmo 145, versículo 4 diz: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Eu quero dizer para você que são promessas de Deus que alcançam todas as idades. Você diga amém? São promessas de Deus que alcançam pessoas dentro da nossa casa, dentro da nossa família, e resgata aquilo que você tem de maior valor dentro de você. Sabe qual é? Você ama Jesus, mas está no tempo de você dizer: eu me desejo me derramar, Senhor, qual vinho sobre o altar. Coração partido, um coração que se arrepende, um coração que está sensível, ele sempre é aceito. E isto, quando falamos para a igreja, eu me incluo também. Sabe por quê? Eu tenho um defeito, eu também erro. Mas eu sou rápido para pedir perdão. Eu sou rápido para me arrepender. Sabe por quê? Eu não quero nem ocultar erro e nem tampouco ser duro de coração para que Deus não possa tratar. E nessa noite, para nós contarmos para a nossa geração, dar a ênfase a isto, nós precisamos saber que o que Deus faz, Ele faz de uma maneira grandiosa. Eu anotei aqui, isto que eu estou falando,
é insubstituível para a nossa igreja, para a nossa família, para os nossos filhos, para as nossas gerações, porque agora nós temos que entender, por isso que eu falei da Bíblia, nós precisamos começar a acompanhar mais de perto aonde os nossos filhos estão aprendendo, policiar e ver o que está acontecendo, e não permitir que os valores da palavra sejam substituídos por coisas que possam roubar o coração deles. Porque nos últimos dias, diz a palavra, Paulo escrevendo para Timóteo, os dias seriam difíceis, os filhos seriam desafeiçoados, não nós. Os filhos teriam uma decadência, porque aqueles que não têm Jesus entram numa decadência. Mas nós temos que ir mais à frente. Não podemos substituir. Sabe por quê? Promessas de Deus têm que arder no nosso coração. Fala assim, eu amo. Não, fala um pouquinho mais. Eu amo a palavra de Deus. Eu agradeço pela minha salvação. E eu me alegro. Nesses dias, o meu coração será fervoroso. A minha boca vai falar da fé. E eu vou alcançar pessoas. Essa é a motivação do nosso coração. Agora presta bem comigo uma atenção. Com certeza você já viu que em 4 anos existe as Olimpíadas. Os melhores atletas. Até Paulo viveu essa fase também naquele tempo. Até está em Coríntios apresentando isso. Uns atletas que correm pela uma coroa corruptível. Mas nós, ele dizendo, nós somos atletas espirituais, mas corremos pela coroa incorruptível. E as Olimpíadas, cada 4 anos, tem a menção de continuidade e demonstrar que esta verdade para eles no mundo esportivo precisa ser mantida. Aconteceu na Grécia. E isto vazou para o mundo. Mas a palavra que nós temos aprendido por Deus começou em Jerusalém. E ela vazou para o mundo. E a Grécia até hoje mantém isso. É acesa no ano que vai ter as Olimpíadas novamente. Agora vai ter em 26. Eles acendem a chama. Coloca numa tocha. E ela passa por países. Até chegar no país hospedeiro. A chama daquela tocha não pode apagar. É um símbolo de pureza, de dedicação, de renúncia e de poder de um atleta que se dedica. As Olimpíadas, mundialmente hoje, é um símbolo de continuidade, de missão e luz que nunca se apaga. A tocha passa de mão em mãos. Os atletas que conquistaram, que participaram, e hoje estão um pouco mais lentos, ou muito idoso, eles participam também. Passam a tocha para os mais novos. Vão passando de mão em mão, para que o fogo não se apague. Sabe qual é o lema lá? O fogo não pode apagar. Ele tem que ser evidenciado. Eu estava pensando sobre isso. Se são marcas, eu quero agora que você feche seus olhos. Feche seus olhos.
Eu não estou numa Olimpíada aonde homens vão vencer para um ganho natural, ou talvez mostrar seu 100% da sua habilidade na área esportiva que ele se colocou. Mas eu quero que você feche seus olhos, porque a Bíblia diz lá em Atos que quando o Espírito Santo foi derramado, todos eles falaram em línguas, e fogo de Deus estava sobre a cabeça deles. A tocha acendeu ali. Eu não quero que você pense agora no mundo natural. Você fechando seus olhos, você está numa Olimpíada espiritual. É a fé e as promessas de Deus que você precisa sustentar. A nossa geração carrega uma luz que está acesa. E nós precisamos viver por ela. E nós temos que passar de geração em geração. Porque lá no Velho Testamento diz a Bíblia que o fogo do altar não podia se apagar. E isso foi repetido de geração em geração entre os homens de Deus, os levíticos. E Deus, pelo Espírito Santo, está dizendo: há um fogo dentro de você. Imagina isto. Há uma tocha dentro de você. E há uma língua de fogo em cima da sua cabeça. Não está queimando o teu cabelo, mas está te enchendo, está te revestindo, está te capacitando. E eu quero que você, como aprendemos numa explicação natural, que eles não podem ter a tocha apagada, e tem que percorrer por nações, quilômetros e quilômetros. Todos precisam conhecer esse grupo vencedor. Eu quero que você também comece a entender que Deus não te salvou apenas para ficar nesse resultado que o Eli tem e que você tem. É um pouco mais. Aqui nós não podemos deixar apagar esse fogo da sua vida nem do meu. Corra com fé, corra com missão. Sabe por quê? O Espírito Santo está dizendo: você foi comissionado, escolhido. Fala o seu nome agora alto. Eli, você foi escolhido para passar a tocha. Há fogo na tua vida, fogo de Deus. O altar tem que estar limpo para que continue o fogo, essa chama ardente do nosso coração, porque Deus escolheu você, e você não é qualquer um, porque o objetivo de Deus não é salvar apenas uma pessoa. Deus quer salvar multidões, Deus quer salvar bairros, Deus quer salvar cidades, e você é que faz parte dessa vertente. Você foi escolhido, você foi capacitado, e há sobre você um emblema chamado embaixador de Cristo. Embaixador de Cristo, eu sou embaixador de Cristo, e quando você representa Cristo, você tem o poder dos céus dessa terra. Você tem o poder do céu desta terra. É no nome de Jesus que vidas vão ser salvas. É no nome de Jesus que vidas vão ser curadas. É no nome de Jesus que vamos ver os grandes livramentos. O leão vai jejuar. Ele não tem poder de te engolir. As correntes infernais não tem poder para te amarrar, porque há uma palavra que remi. Ele diz: eu te escolhi, eu te remi, eu te salvei. Mesmo que você passar pelas águas, pelo fogo, eu estou contigo, eu estou contigo. Então eu quero que você comece a imaginar que você foi escolhido para ser um corredor de Deus. A chama não pode apagar, a chama não pode apagar, a chama não pode apagar, porque se ela apagar, as coisas irão serem comprometidas. E Deus escolheu você dentro dos 300. E os outros?
nós passamos a tocha. Deus distribuiu dons. Nós precisamos começar a abrir os nossos olhos espirituais. Não é aonde eu quero ir, ou o que eu quero fazer quando eu estou com a tocha dentro do meu coração. Quando eu estou com o fogo dentro da minha vida e fora dele. É aonde precisa, é aonde a ajuda vai chegar. Você precisa lançar o salva-vida e pegue ele quem for. Nós não vamos escolher quem será salvo ou não. Nós precisamos estar desprendido daquilo que Deus escolheu você para fazer. Seja feliz, transmita um abraço, um beijo, um cumprimento, um carinho de quem chega. Você sabe que para permanecer precisa de amor. Oba-oba não segura ninguém. Sensacionalismo não segura ninguém. Mas o que diz a Bíblia: o que eu tenho, eu te dou. Começa a praticar isto. Começa sorrindo, você é melhor. Levantando, indo de encontro a alguém, você é melhor. Fazendo alguma coisa dentro da geração, você é melhor. Eu tenho filhos já todo moço, mas nós temos netos aqui. Nós temos crianças aqui. Eu posso dizer, eu tenho filhos e filhos e filhos aqui. Porque essa geração que a gente ora aqui é uma geração que eu casei. Os filhos apresentados. Mas nós não podemos se alegrar porque um se distancia. Ou porque um escolhe um outro caminho. Tudo isso traz consequência. Eu não posso andar por aquilo que eu sinto. Se Deus tem plantado você. Nós estamos vendo nossos adolescentes ouvindo a gente falar. É aqui que nós temos que transmitir para eles. Um pai firme. Uma mãe firme. Um pastor firme. Os líderes firmes. Pessoas que sabem aonde vão. Pessoas que sabem o conteúdo que tem. Porque nós não somos aqueles que vamos ficar brigando com ninguém. Como diz Paulo, essa palavra não precisa ser colocada em debate. Mas quando eles nos vê, aconteceram lá. Porque vai chegar dias que muitas vezes o evangelho que nós vamos pregar, como falaram para Paulo e para os discípulos, aqueles que atormentam o mundo chegaram. Sabe por quê? O diabo, o nosso adversário, ele quer neutralizar com ensinos errados lá fora. Aonde nós não temos domínio, mas dentro da igreja nós temos. Nós temos a graça do Senhor. Nós temos um trombone, nós temos uma boca, nós temos pés e mãos e prática de vida, porque a Bíblia diz: a fé anda com as obras, e as obras andam com a fé, e elas associadas em qualquer área, ela funciona. A fé funciona. Uma geração, Salmo 145, 4. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos, Senhor. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Uma geração atual, ela perfaz. Hoje, dentro do que eles estão analisando, eles computam isso de 20 a 30 anos. Na Bíblia, a geração é 40 anos. Mas essa modernidade quer cauterizar a mente do lado de fora. E nós aqui queremos ensinar os princípios. Porque a Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho em que deve andar. Para os adolescentes, marcos, referenciais, princípios para que possam balizar para permanecer. Mas sabe como isso eles vão ver? Pais obedientes, mães obedientes, igreja obediente, pastores obedientes, pessoas obedientes, pessoas que querem servir, ser um porta-voz da palavra. Portar a palavra talvez não seja difícil. O difícil é ser praticante da palavra, é associar você na palavra, e aonde você entrar, vão dizer: ele é um filho de Deus. E se arrazoar, ou se for coisas mentirosas, a Bíblia diz: nós temos o nosso escudo da fé. Mentiras não podem contra nós.
enfermidades não podem contra nós, armas satânicas não podem contra nós. 1 Coríntios 5, 7 diz: ao nosso derredor está o nosso inimigo, mas não tem poder. Ele pode rugir como leão, mas o que predomina é a palavra, é a santidade e a graça. Por isso que as gerações estão unidas para viver em santidade e graça. E Atos dos Apóstolos também apresenta aqui sentido social, não vou falar mais. Já falei generalizado. Mas o sentido espiritual. Como que é uma geração espiritual? Pessoas que compartilham a mesma atitude espiritual. Não é um fazendo uma coisa e o outro fazendo outra. Não é se rebelando. Não é falando coisas que você pensa da cabeça. Muitas vezes, quando um adolescente, um jovem, uma pessoa precisa de um conselho, você diz o que você acha. Você sabe que o pastor, ao orientar alguém, eu não falo o que eu acho. Eu oriento segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que ser a nossa bússola. Eu não preciso ter opiniões sobre os problemas das pessoas. Quando nós somos convidados para participar, a primeira coisa é oração. A segunda coisa é restauração. Restauração. Oportunidade para crescer. Perdão. Porque dentro da casa, Jesus não despreza ninguém. Eu não vou pregar sobre isso, mas você percebeu em Lucas capítulo 5? Tem 3 perdas lá. Eu vou pregar num culto de amigo. A perda da dracma perdeu-se dentro da sua casa. A perda da ovelha perdeu dentro do pastoreio. E a perda do filho pródigo dentro da casa, porque quis falar dos direitos. A palavra, a Bíblia diz que Deus fala em promessas para mim e para você. Deus fala em promessa para mim e para a sua igreja. Deus fala que a nossa geração, a geração do justo vai ser abençoada. Mas uma das coisas que eu quero dizer, que dentro dessa época agora, nós podemos ter um coração voltado para Deus. Você crê que você pode, dentro desta época difícil, porque eu reputo hoje, em argumentação, em situação de ganho de vida, em situação social, em situação cultural, em situação de tudo, é difícil. Mas não é impossível nós vencermos. Porque homens no passado tiveram as mesmas condições. O leão fechou a boca, porque ele tinha algo que era uma tocha dentro dele. Se ele abocanhasse Daniel, ele seria queimado. É assim que o diabo vê quando olha para a gente. Ele vê eu e você, sabe como? Cheio da graça de Deus. Porque a chama não pode parar. A chama não pode apagar. E o que nós precisamos, que no mundo espiritual, precisa ter aqui uma posição. Cada geração é específica. Cabe a anterior entregar a tocha na hora certa. Como antes. Nós não podemos antecipar a entrega. Mas eles podem ter a própria tocha. Nós não precisamos deixar de servir a Jesus porque está chegando geração nova. Podemos servir a Jesus unidos. A geração desta promessa une as crianças, une os jovens, une as mulheres, une os homens e faz do corpo de Cristo importante. É importante eu falar o seguinte para vocês. Nesses últimos dias, vê se você compreende essa frase. Pode haver uma geração jovem em idade, ou até mesmo chamado de experiente, mas com a velha mania
com a velha incredulidade, com os velhos pensamentos. Quando você está na presença de Deus e no corpo de Cristo, quem é o cabeça é Cristo. Quando nós estamos numa igreja, nós precisamos compartilhar essa palavra. Nós não precisamos de discurso do pastor, um bom sermão. Nós precisamos de uma palavra que transforma, que gera vida, que mantém a minha tocha acesa, que mantém o meu compromisso. Como falou Caleb, eu tenho 80 anos, mas estou disponível. E quando era aquele momento que fui chamado com 40, eu tenho coragem, eu posso herdar o Hebrom, porque Moisés me prometeu. Pode me dar. Tem gigantes lá, não tem problema. Tem dificuldades lá, tem cidade fortificada lá, que não nos pertence, não tem problema, porque Deus fez a promessa e Ele é fiel. Deus fez uma promessa para você. Fala assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não fique pensando que eu estou discursando. Não estou. Eu estou falando aquilo que arde no meu coração. E que deva arder no seu coração. Sabe por quê? Porque a velha prática corrompe os bons costumes. É o que diz o texto de Paulo dizendo em Romanos. As más conversações corrompe os bons costumes. Mas se eu estou em Cristo Jesus, é o que nós cantamos, a glória. Nós carregamos a glória de Deus. Cristo em nós, em vós, esperança da glória. Como o mundo vai ver, se não há quem pregue? Como o mundo vai crer, se não há quem pregue? Como o mundo vai transformar a geração deles? Eles estão dando seus direitos lá. Estão fazendo de tudo para contaminar a deles e querem contaminar a nossa. Mas a nossa, com a tocha de Deus, com a graça de Deus, eu e você somos imunidade. Que a promessa de Deus são para todas as idades. E nós temos que começar a proteger as nossas crianças. Posso dar um conselho prático? Está preparado nisso. Mas se você vê uma criança que não é sua, talvez ela esteja um pouco desligada ali. Ajude, olhe. Não deixe ninguém pegar se não for da igreja. Os diáconos, aqueles que estão, os professores do departamento. Nós temos que estar aceso para todas as coisas. Jovens, mesmas coisas. Adultos, mesmas coisas. Por isso que nós orientamos os pais, quando você trouxer o seu filho, não os traga somente, fique nos cultos. Porque ficando nos cultos, você vai aprender uma palavra de poder. Quem transforma o nosso coração, a nossa vida é Deus. E eu digo para vocês, a Bíblia diz no Salmo 100, versículo 5, saibam vocês que o Senhor é Deus, sua fidelidade permanece por todas as gerações. Deus não vai mudar, Deus não vai oscilar, Deus não vai escorregar, Deus é fiel. Ai, que amém, fracote esse? Deus não vai vacilar. Quem prometeu a promessa foi Deus, Ele é fiel. Você crê nisso? Glória a Deus. Deus não deseja salvar uma pessoa só. Uma igreja, a igreja de hoje, nós temos que fazer o que faz as Olimpíadas. Carrega a tocha. Vem aqui, Davi. Aqui em cima. Vem aqui você. Vem aqui, Davi. Vem aqui, Noronha. Aqui tem uma geração de quantos anos? E você? Precisamos conferir RG. 35 anos. Zezinho, faz favor, vem aqui. Gabriel, vem aqui.
aqui perto dele. Agora, é simples. Chegou o nosso dia. A gente brinca muito sobre a sua idade e a minha idade. Mas a Bíblia diz, e nós só teremos descanso. A Bíblia diz assim: levanta, porque o vosso descanso não é aqui. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você vai falar assim: Deus ama. Deus ama E quer salvar. e quer salvar. E eu transmito isso E eu transmito isso a você. a você. Dê continuidade. Dê continuidade, Rafa. Você agora. Deus ama Deus ama a palavra. a palavra, Porque Ele é o Criador porque Ele é o Criador dessa palavra. desta E palavra. eu vou E eu vou usá-la usá-la para ganhar para ganhar vidas para Jesus. vidas para Jesus. Eu amo a palavra. Eu amo a palavra. Aprendi. Ela transformou a minha vida. Ela transformou a minha vida. Eu creio E eu creio que a minha boca, que a minha meu boca, coração, o meu vai coração estar cheio vai estar desta cheio palavra. desta palavra. E muitos amigos, E muitos amigos, muitos adolescentes adolescentes serão salvos através da palavra que eu falo. da palavra que eu falo. Um ato contínuo. Eu recebi Eu recebi a responsabilidade a responsabilidade de Jesus, de Jesus, do Espírito Santo, do Espírito Santo, do meu Pai, do meu Pai, do meu avô, do meu avô, de preservar a palavra, a palavra. ela está no meu coração, Ela está no meu coração, ela está na minha boca, ela está na minha boca. e eu vou pregar E eu vou pregar para vidas serem salvas. serem salvas. É um ato É um ato contínuo. contínuo. Fala assim: igreja, fomos levantados para pregar a palavra de geração em geração, e vidas serão salvas, escritas no livro da vida, porque eu falei e eles creram, e eu continuo falando porque eu creio em um milagre de Deus, nas boas novas. Cristo para a cidade de Bauru, para a igreja Verbo da Vida. Eu creio no Deus da grande quantidade, da qualidade, da santidade, e vai transbordar em nome de Jesus. Corra a carreira. Oh, aleluia! Eu tenho alguns minutinhos ainda. Deus nos deu essa promessa. Eu pergunto aqui para você: quem que precisa sonhar de novo aqui? Pessoas. Quem que precisa sonhar? Comece a sonhar, meu irmão. Comece a sonhar. A palavra diz: estávamos como quem sonha, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós precisamos. Quem que precisa agir agora? Quantos entenderam? Quem precisa agir? Oh, aleluia. Você precisa passar o bastão na hora certa. Mas as pessoas, as nossas crianças, precisam ver a chama na tua mão. Os professores estão fazendo um esplêndido trabalho. Está tendo batismo com o Espírito Santo e graça. Nós precisamos continuar. Mas os pais precisam nos ajudar, trazendo as crianças, trazendo os pré-adolescentes, os adolescentes, juniores. Meu irmão, o que importa é que eles estejam aqui crescendo e sejam a nossa voz. A promessa de Deus, preste bem atenção, vou terminando com isso, é maior do que os erros da geração anterior. Não fica pensando por quantos anos ficamos na igreja. Eu estou entrando de cabeça como se eu estivesse entrando agora. Ah, mas pastor, são tantos anos, eu não estou apagando. Eu estou olhando com gratidão do que passou. Mas os erros anteriores não vai atrapalhar os nossos novos planos. Os sonhos não morrem. Eles aguardam você, nós se ajustarmos. Sabe por quê? Sempre há um intercessor pela sua vida. Por isso que a igreja está fundamentando, intensificando mais reuniões de orações, a vigília,
e partilhar mulheres e homens do culto. Sabe por quê? Porque nós queremos todos nós juntinhos. Porque quanto mais a gente fica distante, mais desculpa eu, você e nós podemos ter. Isso não justifica o diabo. Ele parte para cima sem dó, sem piedade. Mas o que está em nós é maior. A força que está em nós é maior. O poder que está em você é maior. E a chama que está dentro da tua vida, em cima da sua cabeça, Deus te fez. A unção para os jovens. Os jovens que têm unção não vão se perder. Tem tocha de Deus. O avivamento começa lá no berçário, irmãos. Falando com as nossas crianças. Porque aonde há oração, há um fruto que ecoa para a eternidade. E eu termino aqui. Promessas ignoradas tornam-se potenciais perdidos. Fiquem em pé agora. Não vamos perder nada. Sabe por quê? Não é tarde demais para sonhar e nem cedo demais para crer. O que Deus prometeu, Ele prometeu e faz parte da nossa vida. Desperte para o sonho, desperte para as decisões certas, transfere a sua herança com responsabilidade. O que você pode aconselhar? Fale as coisas ajustadas na palavra. Participe na oração para ajudar alguém. Não interfira onde você não é chamado. Mas no mundo espiritual você pode orar pelo Eli, pela Maria, pela Márcia, pelo quem for. E nós temos uma tocha que está dentro de nós. Chama o Ministério do Louvor. Aleluia. Levante sua mão para os céus.